Olá galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. Hoje eu gostaria de convidar você a sentar comigo à mesa. E por que a mesa hoje? Por que essa mesa está farta? Por que essa presença da mesa aqui hoje no nosso vídeo? Sabe por quê? Porque a mesa tem um grande significado na minha e na sua vida. Talvez você nunca percebeu isso. Mas Deus nos criou com um corpo que é totalmente dependente de alimentação. Você pode ver que a gente precisa de alimentação de 3 vezes ao dia, ou até mais, né? De comer de 3 em 3 horas. Há uma necessidade do corpo de participar de uma alimentação. E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos aprender coisas fenomenais, coisas extraordinárias a respeito da mesa. Então vamos lá. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo, ele fala algo assim de suma importância para a nossa vida. E o que Paulo trata? Paulo fala sobre a comida, Paulo fala sobre a ceia, Paulo fala sobre a alimentação. E Paulo fala o seguinte, olha, depois dele corrigir algumas distorções a respeito de como as pessoas estavam celebrando este momento de alimentação, ele começa a corrigir algumas distorções e fala o seguinte, olha, eu recebi do Senhor o que também vou ensinar para vocês agora. Então que essa palavra seja para nós aqui neste momento. Assim também como eu aprendi com Paulo, aprendi com Jesus, aprendi com a palavra de Deus, eu gostaria de passar para você também, para que você entenda o conteúdo e a preciosidade de que é a mesa. Isso se perdeu muito nos nossos dias. Nós vemos hoje, cada um alimenta aonde quiser, dentro da casa, alguns na cozinha, outros já no quarto, outros no sofá. E se perdeu aquele ambiente gostoso de se sentar à mesa. E quando a Bíblia trata a respeito da mesa, e olha que a Bíblia fala muito a respeito da mesa, nós vamos ver algumas características muito interessantes. Primeira coisa é que quem se assenta à mesa está sentando a respeito de um lugar que realmente traz intimidade. Um lugar que traz intimidade, ou seja, quem se assenta à mesa é íntimo. Deus, ele quer te convidar a você sentar na mesa com ele, sabe por quê? Porque você é íntimo de Deus. Então, este princípio, quando a Bíblia trata sobre a mesa, a Bíblia sempre trata sobre alimento. E sabemos que, figurativamente, nós temos a presença de Deus. Por isso, a Bíblia sobre a mesa aqui hoje, representando o próprio Jesus, nós temos a presença de Deus em todas as vezes que alimentamos. E esta alimentação para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, é essencial. Então a questão é o seguinte, hoje, nos finais das festas de anos, nós procuramos sempre reunir com nossas famílias sobre uma mesa, mas será que isso é suficiente, reunir apenas uma vez no ano ou 2 vezes no ano? Ou se isso tem que ser celebrado continuamente? Quem responde isso é Paulo. Paulo fala aqui no versículo 26 de 1 Coríntios, no capítulo 11. Ele diz assim, o que vocês precisam entender é que toda vez que vocês comem este pão e bebem o cálice, estão revivendo a palavra de Deus, revivendo o sacrifício de Cristo. Ou seja, o fato de alimentarmos traz sobre a nossa vida vigor e traz benefícios. O que Deus está falando? É que, na verdade, que quando nós alimentamos deste pão, que Jesus é considerado pão, então que alimentamos deste pão, nós também recebemos benefício, nós recebemos algo sobre o nosso corpo que nos traz vida. A questão é que muitas famílias não entendem isso e participam deste alimento aqui apenas 1 vez ou 2 vezes no ano. Mas o que a Bíblia tem para nós é que nós possamos fazer assim como nós fazemos na alimentação. Que comamos todos os dias a palavra de Deus, que desfrutamos de cada dia da palavra de Deus, mas não uma só vez no dia, porque isso não é suficiente para o nosso corpo, mas que você possa alimentar de 3 em 3 horas, quem sabe? Tudo isso é referente à palavra de Deus. O próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Aquele que bebe de mim também nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque ele é o verdadeiro alimento. Um outro princípio que nós podemos notar também na mesa é que por mais que haja um conflito, mais que haja alguma coisa que esteja fora do comum, por exemplo, você sentado à mesa, talvez você não tenha este costume mais na sua casa, mas quando você assenta-se à mesa, estão todos assentados, e geralmente a mesa ela é grande, e você precisa de algo que está distante de você. E quem sabe você está em conflito com seu irmão, em conflito com o teu pai, e aquilo que você mais gosta sobre a mesa está logo perto dele, e você não tem a capacidade de alcançar, e aí você vai ter que resolver aquele conflito. Qual que é o conflito? Por favor, passa para mim
este alimento e ali você consegue resolver conflitos. Após a alimentação, nós aprendemos princípios valiosos, sabe qual que é? Os princípios, principalmente, de uma boa conversa sobre a mesa. Quem sabe tem muito tempo que você não tem um tempinho para conversar com a tua família, você não consegue mais dialogar com a tua família, você pai, você mãe, você não consegue ver mais os seus filhos, você não consegue notar no rosto dos seus filhos a diferença, sabe por quê? Porque está faltando a presença da mesa. E quando falta a presença da mesa, o alimento, que é o próprio Senhor, ele está em falta também. E isso causa um grande problema, uma grande lacuna, uma grande rachadura sobre a nossa vida. Algo que nós aprendemos também é que as pessoas começam a entender o valor de uma oração, o valor de compartilhamento a respeito da palavra de Deus, porque é na mesa que nós aprendemos as primeiras palavras de orações, como Pai, eu agradeço ao Senhor por este alimento, eu agradeço ao Senhor pela família que tenho, eu agradeço ao Senhor porque hoje eu tenho de comer enquanto muitos não têm. Nós aprendemos valores sobre a mesa, nós aprendemos muitas coisas sobre a mesa, principalmente após a refeição. Muitas das vezes a gente quer levantar da mesa, mas havia sempre um princípio, e nos tempos antigos, em que não se levantava da mesa enquanto todos não acabassem, porque era falta de respeito. Sabe que isso nos ensina que nós temos que respeitar o limite de cada um, temos que respeitar. E isso está faltando hoje sobre a mesa. Princípios que nós aprendemos sobre uma mesa. Eu convido você mais uma vez, se assente à mesa e compartilhe não só do pão cotidiano, mas compartilhe também da palavra de Deus, porque esta é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Sabe qual que é o grande prêmio que Deus dá àqueles que vencerão este mundo e morarão com ele? O grande prêmio, ele diz, aqueles que vencerem, eu darei a eles a condição de participar comigo, com o próprio Jesus, da mesa de uma boda, onde haverá muito alimento, muita fartura. Sabe por quê? Porque você venceu. Eu peço a Deus encarecidamente que você possa voltar aos princípios da palavra de Deus, o princípio da mesa, o princípio da compartilhação, o princípio da resolução de conflitos, o princípio de aprender as primeiras palavras da palavra de Deus. E você vai ver que a sua vida passa a mudar, a sua vida e a vida da sua família. Então chegamos a mais um final de vídeo, muita alegria mesmo, sabe por quê? Porque este ano foi um ano de grande conquista sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós conquistamos este canal, nós conquistamos aberturas para falar da palavra de Deus. E sabe o que eu desejo para você daqui para frente? Eu desejo boas festas para você e que você seja muito abençoado neste ano que vai vir. E que Deus em Cristo te abençoe e continue compartilhando, se inscrevendo e também dando o seu like sobre os nossos vídeos, para que esses vídeos possam alcançar muitas pessoas e transformar a vida das pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo ano.